E hoje nós vamos aqui recapitular um pouquinho daquilo que vimos e avançar um pouco mais. Eu começo lendo com você o livro de Efésios, capítulo 4. Vamos lá para Efésios 4. Quem tiver a sua Bíblia, vamos acompanhar juntos. Vamos ler juntos aqui. São orientações que o Espírito Santo deixou para nós e que nós precisamos observar com bastante atenção. Efésios 4, eu começo lendo com você o versículo de número 27. Efésios 4, 27. Que diz o que para nós? Não deis lugar ao diabo. Esse é o dever de todos nós. E damos lugar ao diabo quando damos lugar à nossa mente, pensamentos que não devem, quando cedemos a algum tipo de tentação, quando guardamos uma mágoa dentro do coração, quando abrimos a porta para o inimigo entrar, ele encontra lugar. Se ele encontrar lugar, ele não vai querer fazer outra coisa, senão fazer o que o Senhor Jesus disse que Satanás faz, que é roubar, matar e destruir. Continuando, vamos ao verso 28. Diz assim, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então nós estamos vendo aqui outra orientação importante. É que quando uma pessoa se converte, não é mais para fazer ou viver como vivia no passado. Fazia o que era errado, roubava, não roube mais. Agora trabalhe. Mentia, não minta mais, agora fale a verdade. Adulterava, agora não adultere mais, agora honre o seu cônjuge. E assim ficaríamos falando de tantas outras coisas. Se espera uma conversão, uma mudança de caminho, se alguém diz, eu entreguei minha vida a Jesus e continua fazendo o mesmo que fazia, então não houve mudança. Então não houve conversão. Lembremos que quando aquele homem que era o cobrador de impostos, o Zaqueu, recebe Jesus na sua casa, ele diz, Senhor, naquilo que defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu tirei de uma pessoa. Mudança de atitude, né? Antes ele tirava o que era das pessoas, agora ele queria devolver. Por que 4 vezes mais? Porque a lei assim estabelecia. Então ele quis obedecer a Deus. Devolver 4 vezes aquilo que ele havia tirado de alguém. E aí Jesus disse o quê? Alguém lembra? A salvação chegou hoje nesta casa. Então a salvação chegou lá porque houve conversão, porque houve mudança. Essa mudança nas nossas vidas, essa maneira nova de viver, demonstra, através dos frutos que a gente produz, que realmente nascemos de novo, que nos convertemos, que não somos mais aquela velha pessoa que éramos no passado, antes de conhecermos a Jesus. Agora, se não houver essa mudança, a família não vai ver nada diferente. O Senhor Jesus diz que quando se acende uma candeia, não se põe ela debaixo da cama, se põe num velador para iluminar toda a casa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós nos convertemos, a luz de Cristo em nós é para brilhar dentro da nossa casa, é para iluminar a nossa família. Talvez éramos de algumas religiões, tínhamos hábitos pecaminosos, vivíamos uma vida totalmente errada, mas agora nos convertemos a Cristo verdadeiramente. Então temos que ter frutos, ou seja, essa luz que brilha, que ilumina a família, que fará com que o filho olhe para o pai, para a mãe, e diga, realmente, eles mudaram. Não são mais a mesma pessoa. Realmente, depois da conversão deles, tudo mudou. Viviam como cão e gato dentro de casa. Agora a harmonia no casamento, a paz, a comunhão entre o casal. Antes trocavam ofensas, agora trocam elogios, trocam carinho, né?
demonstram carinho um pelo outro e os filhos estão observando. E veem isso e dizem, realmente houve uma mudança na vida dos meus pais. Aí quando esse pai, quando essa mãe, tentar falar de Jesus para os filhos, o que vai acontecer é que os filhos vão dar crédito por causa dos testemunhos, por causa da mudança que eles presenciaram na vida dos pais. Isso mesmo acontece quando são os filhos que se convertem e eles vão poder testemunhar para os seus pais. Isso acontece quando alguém se converte e vai testemunhar para os seus irmãos, porque eles vão ver na nossa vida a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí eles vão ver que realmente houve transformações em nossas vidas. Nós precisamos dar esse bom testemunho. Amém? Versículo de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Nós já vimos isso também, que as nossas palavras, se formos abrir a boca, vamos abri-la para, de fato, edificar aqueles que nos ouvem. Se não for assim, é melhor a gente ficar de boca fechada. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Diga glória a Deus. Então, nós temos aqui uma missão de não entristecer o Espírito Santo, não permitindo que essas coisas, essa lista, mágoa, amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, que essas coisas sejam tiradas da nossa vida. E que assim representemos Cristo, sendo benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, e dessa forma estaremos agradando ao nosso Deus. Amém? Agora vamos a esse outro ponto, que é Efésios 5, versículo de número 2, que diz assim para nós: e andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então nós temos que andar em amor. O que é andar em amor? Pastor, é andar mandando beijinho para todos os lados. Não, não é isso. Andar em amor é viver o amor de Cristo. É você sentir o que o outro sente. É fazer algo pelo outro sem esperar ter de volta. É o amor altruísta que o Senhor Deus nos apresenta. É esse amor que não espera retorno. É amar. Se preocupar, se importar. Orar por aquela pessoa que está lá sofrendo, se importar com ela, visitar o doente, amar aquela pessoa necessitada, fazer o bem por aquela vida, ajudá-la de alguma forma, contribuir, fazer a nossa parte, mostrar o amor de Cristo por esta pessoa que está necessitada. Assim se espera que façamos. Outro ponto, versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Bom, então nós estamos aqui com uma palavra muito forte. Ele diz que a prostituição, seja ela de que natureza for, e toda impureza, que às vezes são passos anteriores à prostituição, toda prática de impurezas, como a própria prostituição, e também a avareza, o apego ao dinheiro, fazer do dinheiro um Deus, nem ainda se nomeie entre vós. Quer dizer, nem tenha esse tipo de fala entre vocês. Que isso nem exista. Nem em palavras que isso exista entre vós. Sabe, isso é um alerta muito grande para todos nós que somos de Jesus.
Não é nem para se falar desse assunto, nem ter esse assunto. Isso é uma coisa que não deve existir no nosso meio. Então, o homem tem que respeitar a mulher tem que respeitar o homem. Aquele que é casado, a Bíblia diz que o seu leito deve ser um leito sem mácula, sem pecado, sem promiscuidade, digno de honra, seja o leito sem mácula, diz o texto lá de Hebreus, né? Então é assim que deve ser. A palavra nos mostra que essa santidade tem que existir no nosso meio. Nós precisamos ser santos. Não podemos ser diferentes. Pastor, eu não tenho conseguido viver em santidade. Como é que eu vou me santificar? Jesus disse em João 17, quando orava ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pela palavra de Deus nós vamos conseguir nos santificar. Por isso a necessidade de estar com a palavra no coração, estar sempre meditando nela, guardando-a no seu espírito, para que quando vier a tentação, a palavra esteja tão presente dentro de você, que aquela tentação não te tome, não te domine, não te escravize, não te leve às práticas que talvez no passado existiram nas nossas vidas. Aí é a hora de santificar as nossas vidas com a palavra e com a oração. Não é o que a Bíblia diz? Orai, primeiro lá disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então essa vigilância, esse estar atento, vigilante para não cair numa cilada do inimigo. Se uma pessoa tem uma amizade com alguém, tem amizade com as pessoas é muito bom, mas até na amizade tem que se tomar um cuidado. Quando se percebe que o sentimento está se aflorando por um caminho que não deve, saia fora. Não espere ver o que vai acontecer, porque o que vai acontecer não vai ser bom. Homem casado, mulher casada, você percebe que tem alguma coisa, saia fora na hora. Não dê esse lugar ao demônio, porque senão o preço depois que vai ser pago vai ser muito alto. E aí, depois do leite derramado, só resta a sujeira para limpar, a tristeza, uma mancha no seu nome, e aí a coisa vai ficar muito ruim. Então, saia fora dessa cilada. A santificação tem que existir na nossa vida. Qualquer sinal que você percebe que tem alguma coisa que pode chegar lá, saia fora. Não dá trela, não dá conversa para o diabo. Quando a gente lê sobre o José do Egito, que a mulher de Potifar quis ter um caso com ele, e ele correu, fugiu, foi a atitude certa. Mas, na minha ignorância, imagino eu que ele não foi tão vigilante quanto deveria, porque se ele já sabia disso, ele não devia andar sozinho. Já devia pegar alguém como testemunho para ficar perto dele. Porque se já sabia que a mulher era problemática, ele não tinha que dar trela para ela, nem de brincadeira. Chamou assim, senhora, já vou já. Chama um outro escravo, vem cá, me acompanha aqui. Teria outra pessoa por perto, e isso evitaria um problema maior. Quando o Senhor Deus diz na sua palavra que até os obreiros, quando vão visitar, deveriam de 2 em 2. Isso é uma vigilância. Vão visitar alguém numa casa, vão de 2 em 2. Não tem que ir sozinho. Por que vai sozinho? Nem pensar numa coisa dessa. Um pastor, um obreiro, não tem que ir visitar uma senhora sozinha. De jeito nenhum. Se ele é casado, vai com a esposa. Ela é casada, vai com o marido. Por quê? Porque não é para poder dar lugar ao diabo. Não é isso que nós já aprendemos? Então a gente tem que estar sempre vigilante em tudo. A Escritura diz em Tessalonicenses 5 que nós temos que fugir até da aparência do mal. Se aquilo vai dar uma aparência do mal, se aquilo pode fazer com que alguém pense mal da nossa pessoa,
então é melhor sair fora daquela cilada. Não deixar nem sequer uma aparência do mal estar de fato presente. A gente tem que sair fora disso. Essa vigilância tem que existir. Voltando lá, Efésios 5, verso 4. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes, o quê? Ações de graça. Ele está falando aqui de uma coisa que às vezes as pessoas fazem e acham que é muito inocente, que não tem nada demais. Essas parvoíces, essas torpezas, essas chocarrices, são essas brincadeiras, às vezes, que se faz, que se extrapola. Brincadeiras que vão além do que deviam. Às vezes são conversações bobas, coisas chulas, palavras de baixo escalão, coisas que não convêm àqueles que são santos. Então, tem coisas que tem que tirar fora. Tem palavras que não tem que sair da boca do Filho de Deus. E a pessoa tem que vigiar mesmo. Que mais? Antes, ações de graças. Antes que se louve a Deus, que agradeça a Deus, em vez de ficar provocando alguém, usando de brincadeiras chulas com alguém. Não, sai fora disso. Que mais? Verso 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro, fornicador é aquela pessoa que é solteira e se dá à prática do pecado. É um fornicador. O adúltero é o casado que se relaciona com outra pessoa, ou que adultera, né? É o adúltero. Então, nem fornicador ou impuro, a pessoa tem impureza nos seus olhos, tem impureza nas suas falas, tem impureza na sua maneira de viver, ou avarento, é apegado ao dinheiro, o qual é idolatria, então a avareza é uma idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quer dizer, essas pessoas não têm herança no reino de Deus. Quem é que tem direito à herança? Os filhos. O que ele está dizendo? Essa pessoa não é filha, não. Ela não é filho de Deus. Essa pessoa ainda não nasceu de novo, essa pessoa ainda não se converteu a Cristo. Quem é que não se converteu a Cristo? O fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria. Essas pessoas não têm herança no reino de Cristo de Deus. Verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane. Não adianta dizer a pessoa está no pecado, não, você é de Deus. A pessoa está vivendo erradamente, olha, você é uma pessoa, um filho de Deus, você é isso, você é uma bênção. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas? Essas coisas que nós acabamos de ler. Prostituição, avareza, chocarrices, né? Essas coisas todas aí, fornicação, essa idolatria, tudo isso traz a ira de Deus sobre a pessoa que vive na prática do pecado. Verso 7. Portanto, não sejais seus companheiros, quer dizer, não se aliancie com essas pessoas, não seja companheiro delas. Não ande com elas. Não viva aí de muitas amizades com essa pessoa, porque você vai se contaminar. Porque no outro tempo, erais trevas. Mas agora, sois o quê? Sois o quê? Luz do Senhor. Andai como quem? Como filhos da luz. Quer dizer, não praticando a prostituição, não praticando a avareza, a impureza, as torpezas, as chocarrices, não praticando essas idolatrias, não praticando essas coisas que no passado praticávamos. Porque se continuamos a praticar, nós não temos luz, não estamos iluminando ninguém. Pelo contrário, estamos ainda em trevas.
ainda não temos participação na herança que o Pai tem preparado para aqueles que são seus filhos. Então é preciso nascer de novo, é preciso se converter ao Senhor de todo o coração. Amém, pessoal? Versículo de número 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então, porque o fruto do Espírito, se a gente vai produzir fruto, vamos produzir o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. O fruto do Espírito nunca vai se manifestar se não for dessa forma, com bondade, com justiça e com verdade. Se a pessoa se envereda por esses caminhos pecaminosos, ela ainda não tem a sua parte na herança de Deus. Isso é um alerta muito grande para todos nós. Olhemos cada um para nossas vidas, nos examinemos e vejamos se existem em nós caminhos que não agradam a Deus. Não adianta a gente se enganar. Não, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sou nascido de novo, mas ainda continua com avareza. Eu sou nascido de novo, mas ainda continua sendo uma pessoa impura. Eu sou pessoa de Deus, mas ainda continua na prostituição. Continua praticando a prostituição. Ainda continua sendo fornicário. É um solteiro que se relaciona sexualmente com alguém. É um fornicário. Essa pessoa não tem a sua parte na herança de Deus ainda. A pessoa não nasceu de novo. Ela precisa romper com tudo isso. Se arrepender, render-se a Jesus, nascer de novo. Lembre-se que Jesus falou que a porta é o quê? É estreita. E o caminho é apertado. Ou a gente vai se adequar àquilo que a palavra fala, nos arrependendo, abrindo mão daquilo que está errado, renunciando à prática do pecado, ou então, pessoal, a gente não entra na arca da salvação. Lembre-se que a condenação veio sobre a humanidade no tempo de Noé, porque ela estava completamente corrompida. Porque a sociedade havia se entregado a toda a prática de pecado que existia naquele tempo, que não era diferente dos dias de hoje. E aí veio o juízo de Deus sobre a terra. E aí Deus então estabelece o juízo dele, dizendo o que é que iria acontecer. Vamos ver aqui no livro de Gênesis. Capítulo de número 6, Gênesis 6, versículo de número 1, que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então começaram a buscar mulheres e mais mulheres, né? Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então Deus estabeleceu, quando viu que o negócio estava desandando, e que os homens só buscavam cada vez mais mulheres e mais mulheres, as mais formosas que eles achavam, quer dizer, só viviam na promiscuidade, na prostituição, não tinham compromisso com alguém, não casavam, né? Construía família, que isso é o que Deus estabeleceu, que não é bom que o homem esteja só, e que o homem precisa encontrar aquela que será sua esposa, e que vice-versa, né? E que a mulher deve encontrar aquele que será o seu marido.
e que assim os dois vivam a plena felicidade conjugal. Agora, uma pessoa, daqui a pouco uma outra, cai-se no pecado que a mulher samaritana estava. Você já teve vários maridos e o que está contigo hoje não é teu marido. Jesus disse para ela. A vida que ela levava era uma vida de prostituição. Tanto que o horário que ela foi buscar a água era o horário diferente das mulheres que costumavam buscar a água. Porque ela não podia nem se misturar com as outras. Porque ela era mal falada. Então ninguém queria aquela mulher perto. Então ela seria rejeitada se fosse buscar água no horário que as outras buscavam. Porque ela era uma mulher que já tinha tido muitos homens na vida. E estava com alguém que não era nem marido dela. Então Jesus chega e prega para aquela mulher, sim, porque todos precisam ouvir o Evangelho, todos precisam ser salvos, e prega e aquela mulher se converte, se arrepende, abandona o pecado que vivia, se acerta com Deus e se torna numa mulher que tornou-se um instrumento na mão de Deus para pregar para a sua cidade toda, para dar bom testemunho para as pessoas lá, no povoado que ela vivia. Mas ela vinha de uma vida totalmente errada. E se alguém se arrepender, Deus pode mudar completamente a situação da pessoa. Não importa que ela seja. Quando a gente diz que aquela pessoa que está vivendo a prostituição, na fornicação, na idolatria, né, na avareza, não tem, a Bíblia diz que essa pessoa não tem a sua parte na herança, que ela não é filho ainda. Mas ela pode mudar isso. Ela pode reverter essa situação. Neste caso aqui, de Gênesis 6, Deus traz um julgamento e que manda Noé construir a arca e que acabou sendo o juízo de Deus sobre a humanidade. Porque salvou Noé e a sua família e as demais famílias todas pereceram, morreram nesse juízo de Deus. Mas hoje nós vivemos um tempo que pode ser diferente. Não precisamos sofrer o juízo de Deus. Podemos nos arrepender, podemos nos voltar para Deus, e o Senhor Deus mudará a nossa vida completamente. Vamos ver 1 aos Coríntios, capítulo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6, começo lendo o verso 10, que diz para nós o quê? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Bom, se a gente prestar atenção, nós vamos ver que Paulo fala para a igreja de Éfeso, e nós lemos, que aqueles que praticavam essas coisas não pratiquem mais. Em outras palavras, ele disse exatamente isso aqui para aquele povo. Não façam essas coisas. Vocês faziam? Não façam mais. Capítulo 6, verso 11 agora. E é o que alguns têm sido, infelizmente. Quantos têm vivido assim? Tem sido devasso, tem sido idólatra, tem sido adúltero, tem sido efeminado ou masculinizada, né? Tem sido sodomita. Sodoma tem a ver com a prostituição, com o homossexualismo, com, enfim, uma série de práticas que havia em Sodoma. Tem sido, às vezes, ladrão, tem sido avarento, tem sido bêbado, né? Usa de entorpecentes, de bebidas, tem sido maldizente, vive falando mal dos outros, tem sido roubador, às vezes não é fiel a Deus nos dízimos. É o que alguns têm sido. Verso 11 diz o que para a gente? Mas haveis sido o quê? Lavados. Então, ainda que essas pessoas tenham sido tudo isso,
Mas uma vez lavados pelo sangue de Cristo, mas haveis sido santificados. Glória a Deus que Jesus santifica a gente. Nos lava, nos santifica. Mas haveis sido justificados. Porque a obra que Cristo fez por nós, além de nos lavar, de nos santificar, nos justifica. O que é justificar? É tornar inocente. Nos fazer livres de culpa. Então nós éramos culpados, merecíamos a morte, merecíamos perecer, porque o que fizemos foi muito mal. Pecamos, erramos, adulteramos, mentimos, roubamos, fomos avarentos, fomos isso, fomos aquilo, tudo isso aqui, qualquer uma dessas práticas. Mas quando a gente se volta para Cristo e o reconhece por Salvador, nós somos lavados, somos santificados e somos justificados. Somos livres de culpa. A culpa que tínhamos, quando cremos em Jesus, não temos mais. Quem te condenará? Se é o Senhor quem te justifica. Isso é muito lindo. Quem é que vai te condenar se Jesus, que morreu por você, te justifica? É maravilhoso saber disso. Aí ele diz, em nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus, quando nós cremos nesse nome maravilhoso e o invocamos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E pelo Espírito do nosso Deus. Então, pelo nome de Jesus e por essa obra do Espírito Santo, nós somos lavados, santificados e justificados. Amém? Aí Deus muda a nossa vida completamente. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, pessoal, por isso. Que obra linda Ele faz nas nossas vidas. Quando nós cremos, né? Quando entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida muda completamente. Então, seja você quem for, aqui na igreja ou em casa. Está aí a sua oportunidade de mudar de vida. A sua oportunidade de abrir o coração e dizer para Deus, Senhor, eu quero ter parte dessa herança. Aquele que vive na fornicação, na idolatria, na avareza, na prostituição, não tem a sua parte na herança. Quer dizer, não é filho ainda. Não é herdeiro ainda. Mas a palavra diz, todos quanto receberam e creem em seu nome, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí Deus te dá o poder de você ser feito um filho. E quando você recebe o poder de ser feito filho, se você filho é, herdeiro também você é. Aí você passa a ter direito a essa herança dos santos na luz. Amém?